É possível estudar farmácia à distância com qualidade? Na Unicesumar, sim. E eu vou te mostrar o porquê. Aqui você conta com a nossa metodologia híbrida, tendo aulas online, ao vivo e gravadas, com professores especialistas na área e acompanhamento de tutores. E nos encontros presenciais, você coloca seu conhecimento em prática em laboratórios e simuladores, se aprofundando em novas tecnologias farmacêuticas. Além disso, seu material didático é completo. É um laboratório na palma da mão. Nos anos finais do curso, você ainda vive o dia a dia da profissão através de estágios em empresas conveniadas. Legal, né? Só uma universidade com mais de 30 anos de tradição e que é referência no ensino de medicina e área da saúde pode oferecer tudo isso para sua formação. Faça sua graduação em Farmácia EAD na Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar, mais móveis, não é? Do que o pessoal que anda, do que itinerantes, né? Aqui está o Teoria de Tudo, com nova imagem sempre, mudando os nossos ângulos em busca da razão perdida, em busca de um pensamento social mais evoluído. Nós estamos trabalhando juntos com pessoas que trazem para a nossa coletividade colaboração, ideias. Teoria de Tudo está na edição de número 616 e nós vamos falar hoje sobre expansão, sobre negócios. Daqui a pouco ele já está na tela comigo aqui, né, meu amigo Rodrigo Balém, mas daqui a pouco ele já vai falar, porque nós estamos começando mais uma edição de número 616, ao infinito e além, como é o nosso jargão aqui no Teoria de Tudo, na Unicesumar. Teoria de Tudo by Unicesumar, com o apoio da TV Caxias, canal 14 da NET, Top Down Informática, Unicesumar, Happy Code, Agrícola Juriti, nossos amigos queridos aí, o Toninho, né? Muito obrigado sempre pela presença. Mecânica São Eloy, o Márcio, que sempre cuida lá dos nossos automóveis e também faz uma parceria, um excelente mecânico aqui na Olavo Bilac, Mecânica São Eloy. Bangu Pub e Restaurante, vale a pena, né? Uma refeição, uma experiência diferenciada no Bangu. Mecânica Tecnicar, um abraço para o Claudinho e essa galera toda especial junto conosco aqui no Teoria de Tudo. O nosso querido Rodrigo Balém já é conhecido aqui do Teoria, já esteve em outras edições. Nós vamos sempre, né, reinventando a roda em ritmo de startup, eu digo, né, porque vamos sempre nos criando. A Balém Grupo lança um grupo para reforçar a presença no mercado imobiliário. Essa é a nossa pauta. Essa notícia está no site de Sabe Caxias, você pode encontrar lá no link de negócios e eventos, sabecaxias.com.br. E eu vou apresentar aqui, lembrando também que nós já estamos com música e jornalismo na top360.net.br, a nossa rádio. A apresentação do empreendimento caxiense que reúne a Balém Advocacia, Balém Regularizações, Balém Topografia e Balém Imóveis ocorreu na noite da quinta-feira. Eu estive lá presenciando e prestigiando o amigo querido aqui, e entre aspas ele cita que estamos impactando vidas com dignidade e segurança para o futuro dos nossos clientes e suas famílias. Com essa declaração, o CEO da Balém Grupo, Rodrigo Wiesenthal Balém, acompanhado do sócio advogado Alexandre Muraro Portolan, apresentou a empresa oficialmente para convidados e imprensa. E hoje ele vai falar sobre isso aqui conosco no Teoria de Tudo. Balém, é um prazer ter aqui você que já trabalha pela comunidade, né, nesse esforço da regularização fundiária, enfim, né, e agora expandindo a empresa, né, que legal, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Miguel, bom dia aos nossos queridos amigos, né, ouvintes, e sim, sempre um prazer estar aqui no Teoria de Tudo, né, velhos conhecidos. Eu acho bacana voltar aqui, porque ao longo do tempo, né, essa história que nós vamos conversar um pouquinho sobre ela, nós já vínhamos construindo ela através do Teoria de Tudo. Então, para mim, é muito gratificante estar aqui contigo. Que legal.
Balém, fala um pouco primeiro, antes disso, do teu trabalho. Deixa eu só botar o microfone mais perto aqui para ti, assim. Isso. Tudo eu costumo dizer, né, para quem me conhece, para as pessoas mais... Tudo começa a partir de um sonho e de uma visão. E na Balém... O que eu usei? E na Balém não poderia ter sido diferente, né? Então eu lembro, eu comecei as minhas atividades, né, o meu trabalho, muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, não graças a Deus por nenhuma necessidade na família, mas porque eu gostava de gente, eu gostava de estar perto de gente, eu gostava daquele ambiente que movimentava a cidade, que era o Cartório Balém. Então, o antigo Cartório Balém, ali do ladinho do Bar 13. E foi lá que eu tive, digamos assim, né, porque hoje eu entendo muito claramente isso, mas eu tive uma visão. Eu tive uma visão de um negócio. E que é o que eu tenho agora, juntamente com o Portolã, meu sócio, a felicidade de estar concretizando. E por que o Cartório Balém? Porque eu lembro, antigamente, né, nós tínhamos 2 cartórios Balém, tinha o registro de imóveis e o tabelionato. E eu trabalhava no tabelionato, né, do meu avô, depois da minha tia. E lá no tabelionato as pessoas chegavam com uma cartinha azul da prefeitura, carta BITS, né, que eles tinham naquela época. E aí eles chegavam lá com a cartinha azul e diziam: eu quero averbar a construção que eu regularizei na matrícula do meu imóvel. E eu disse, tá no Cartório Balém errado, porque a averbação ela era no registro de imóveis, não no tabelionato. Mas o cliente chegar lá no registro de imóveis, ele tinha que fazer aí uma epopeia. Ele tinha que sair do cartório, do nosso, e a Receita Federal preencher a CND do INSS. Então ele tinha que preencher o diesel para obter a CND do INSS. Tinha que buscar lá documentos da prefeitura, certidões na prefeitura, voltar no cartório, fazer uma declaração para reconhecer firma, para só então levar no registro de imóveis. O que eu via e me incomodava, né, e me ardia no coração? Eu dizia, por que as pessoas que fazem isso, os profissionais que eles contratam, não vendem o serviço agregado e integrado, não entregam tudo? Porque o que o consumidor final quer? Ele quer o serviço. Ele quer que o serviço que ele está contratando seja entregue. Ele não tem obrigação de entender o que é tabelionato, o que é registro, o que é CND. Ele está contratando alguém e pagando para fazer tudo isso. E hoje, me honra muito dizer que eu tenho isso. Eu tenho um serviço integrado, completo, advindo dessa visão. Nasceu tudo com a Balém Advocacia, né? Eu passei alguns anos fora de Caxias, e eu, quando fui embora de Caxias, né, vou confessar isso para vocês, eu disse que eu nunca mais ia advogar. Eu disse que eu fui embora de Caxias brigado com a advocacia. Eu saí do cartório, fui trabalhar no escritório do meu pai, e o escritório do meu pai lida com direito empresarial, e isso nunca foi o meu amor, né, a minha paixão pelo direito. E aí, fui embora de Caxias, desgostoso com isso, uma oportunidade de vida que eu tive e aprendi muito, né? Eu fui trabalhar com tecnologia, imagina, mas isso é uma história para uma outra oportunidade, porque é uma história longa da minha vida, mas enfim, fiquei afastado de Caxias até o ano de 2009. 2009, eu reencontrei, né, o amor da minha vida, que é a minha esposa, e foi ela, né, eu reputo muito a ela isso, porque eu dou honra a quem tem honra, mas foi a Paula que me centrou. Porque quando eu comecei a namorar com a Paula, eu estava meio perdido na vida, fazendo vários negócios, né? Eu era um corredor, um maratonista de esteira. Eu corria e não chegava a lugar nenhum, né? Mas maratonista de esteira. Essa era a minha vida. E a Paula me enquadrou. Ela disse, olha, se tu quer ficar comigo, tu vai ter que aterrissar, literalmente, voltar para Caxias, e tu vai ter que fazer alguma coisa que nos sustente, que nos proveja, que nós tenhamos, enfim, tu vai ter que ter uma profissão. E aí eu disse, meu Deus, e agora, né? Ela disse, tu não era advogado? Eu disse, sim, sou. Mas e aí? Eu digo, OAB, eu estava devendo para a OAB atrasada, eu não era mais advogado. Mas aí, ela, quando com essa enquadrada, ela me chamou e disse, olha, eu lembro que naquela ocasião eu tinha 3 oportunidades. Uma era voltar para o escritório do meu pai, Deus, pai poderoso, ter meu pai de chefe, né? Até hoje a gente se dá bem porque ele manda lá no lugar dele e eu mando no meu. Então, ter o meu pai de chefe numa coisa que eu não era apaixonado, estava fora de cogitação. Segunda alternativa, voltar para o cartório. Mas voltar para o cartório era estar lá com a minha tia, cartório é bom, né? Eu digo para o dono, né? Mas porque a minha tia estava lá, ia ter que fazer concurso, eu nunca gostei muito de estudar, então também estava meio descartado. E foi minha tia, a tia Jussara, a falecida tia Jussara, querida tia Jussara, minha segunda mãe, quem me abraçou. E ela disse, Rodrigo, querido, eu te quero perto de mim. Tu não quer trabalhar aqui no cartório, até porque minha irmã trabalhava no cartório na época, mas eu te quero perto.
Daí eu digo, bah, e aí, tia? Ela disse, e aí, por que tu não trabalha com advocacia ligada ao cartório? Eu digo, opa, talvez seja uma coisa que, vamos lá, vamos tentar, né? Por que não? E assim eu fundei a Balenha Advocacia. A Balenha Advocacia era uma salinha, e eu já gostava da coisa grande, Balenha Advocacia. Quem que era a Balenha Advocacia? Era eu, uma secretária, uma carteira de cigarro, eu fumava na época, numa salinha em cima do cartório Balém. Então eu comecei em 2009, nem faz tanto tempo assim, a trabalhar com isso. E aí subiam os requerimentos do cartório, vinha aqueles assuntos ligados ao cartório e eu comecei a dar valor, inclusive, né, me orgulho em dizer isso, eu dar valor àquele dinheirinho pequeno, a parar de sonhar e começar a faturar. Então eu comecei lá, 50 pila, 100 pila, um requerimento, um contratinho, e comecei a entender essas questões ligadas ao direito de cartório. E o direito do cartório, naquela época, em 2009, ele já estava absorvido, já tinha profissionais aqui na nossa cidade que trabalhavam com isso. Então era um mercado que eu, por mais que o cartório Balém estivesse me ajudando, eu tinha lá dificuldades para entrar. E foi aí, eu acho que foi a primeira grande sacada da sandália de humildade, né? Como centro, as construtoras, as incorporadoras já estavam, entre aspas, dominadas, né, por esses outros escritórios que cuidavam deles. Eu disse, o que sobra para mim? E aí me surgiu uma oportunidade de um atendimento de uma ação de uso capião, eu nunca vou esquecer isso. E quando esse cliente me chamou, foi até o meu sogro, na verdade até foi uma coincidência, porque foi o meu sogro que me levou esse caso lá para a Balenha Advocacia, e eu fui atender a ação de uso capião no bairro Santa Fé, e eu lembro quando eu cheguei lá, que eu disse, eu vou precisar de um topógrafo para essa ação de uso capião. Topógrafo. Aí eu liguei para um profissional conhecido aqui na cidade, e era como se fosse em maio, e ele disse, lá por setembro eu vou lá ver essa questão. Eu disse, mas em setembro, meu Deus, como é que eu vou fazer até então? E eu, dentro da minha ansiedade, disse, não, isso aqui não vai funcionar. Eu preciso ter esse serviço dentro, né, da minha empresa, do meu escritório. E aí esse cliente disse, olha, se tu fizer bem feito para mim, tem toda a quadra aqui, ninguém tem escritura. Daí eu comecei a olhar para aquilo, eu disse, nossa, a quadra inteira, ninguém tem escritura. E comecei a ver outras quadras, e aí a Balenha Advocacia começou a crescer, em cima dessa ação, de coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, e que hoje é o que me honra fazer, que o meu propósito faz, que é atender as comunidades. Então eu comecei a empresa, na verdade, de fora para dentro, da parte da periferia da cidade para dentro. E aí comecei a prosperar. Esse sistema integrado, né, eu comecei a contratar topógrafos, comecei a contratar engenheiros para trabalharem na Balenha Advocacia, e aí as coisas começaram a crescer, e quando eu me dei por conta, eu já estava meio que dominando o mercado na periferia. 2021, né, foi um passo muito importante, porque de lá para cá a empresa veio crescendo, mas na verdade era um escritório de advocacia que tinha funcionários agregados. Veio o Portolan, né, que me ajudou muito a centrar, a realizar os trabalhos, né, cuidar da parte da entrega dos trabalhos, mas era ainda um escritório de advocacia. O nosso grande pulo foi sim em 2021. 2021, a Balenha Advocacia ela já estava posicionada no mercado como líder, né? Ninguém, né, Miguel, aufere, né? Mas eu acho que sim, até pelo número de processos, mas acho que nós éramos os líderes do mercado. Mas veio a lei. E quando veio a lei, né, em 2021, esse terreno é meu, eu me dei conta que eu deveria fazer algo mais. E aí eu fundei a Balenha Regularizações, uma empresa de regularização fundiária. E por que isso? Porque a Balenha Regularizações, diferentemente da advocacia, ela me autoriza a prometer o resultado, a garantir o resultado. Sim. Na advocacia, tu só pode garantir os meios, tu não pode garantir o resultado, é proibido, né? Porque tu tem que atuar, enfim, mas tu tem uma expectativa do resultado. Mas na engenharia, que é a regularizações, não. Aí tu pode garantir o resultado. Então hoje, todos os trabalhos nossos são garantidos. Mas aí veio a Balenha Regularizações e começou a crescer muito, muito rápido. Nos bairros, nas periferias, começamos a entrar e usávamos a topografia terceirizada, né? E aí logo em seguida nós vimos a necessidade de ter uma empresa de topografia também para atender a própria demanda do grupo. E aí fundamos a Balenha Topografia. E a Balenha Topografia começou a crescer. Hoje participa de licitações no Brasil inteiro, né? E uma coisa em comum que todos os clientes que nós entendíamos que queriam, muitos regularizavam os imóveis para vender. E aí nós vimos a necessidade de abrir a Balenha Imóveis. Então hoje eu tenho um grupo integrado
para atender a absolutamente toda a demanda nessa questão imobiliária. Deixa eu puxar para cá aqui. E dentro dessa ideia, percebe-se bem, e eu conhecendo também a tua pessoa, tu percebeu uma oportunidade, né? E isso não é tão simples quanto parece. Essa oportunidade, porque você, falando de mercado mesmo, né? Nós estamos aqui dentro de um núcleo de mercado, a Unicesumar tem, né, uma série de proposições nesse sentido, tu conhece até, né, os gestores. A oportunidade, quando ela passa, tu tem que estar pronto para isso, tu estavas, essa demanda. Mas não é só isso, porque tu percebeste que havia uma necessidade ali, e eu noto, eu senti, houve um humanismo ali, eu percebi, ó, esse terreno é meu, né? Porque esse é o principal mote, eu acho, que da Baleia, né? Até nessa expansão, né, Rodrigo, no sentido de que a pessoa está ali, aconteceu uma situação e ela ficou insegura naquele lugar, ela não sabe como mudar, porque se ela for embora alguém vai tomar conta, ela não sabe como passar para os filhos e aquilo fica, né, girando na vida da pessoa. Miguel, tu falaste tudo, né? Agora a gente fez essa longa, não foi uma breve introdução, né? Mas eu precisava contextualizar o histórico do grupo. Mas agora eu quero falar daquilo que importa mesmo, que o que importa para mim são as pessoas. Eu realmente me importo com as pessoas. Eu realmente me importo com aquilo que as minhas empresas entregam. E isso tem um nome muito simples, uma palavrinha aí que eu costumo usar toda vez que eu converso nas comunidades, que eu converso com todo mundo, que eu até dou, de certa forma, mentoria para algumas pessoas que conversam comigo, que a palavra é propósito. Quando tu coloca propósito naquilo que tu faz, tudo flui e tudo dá certo. Propósito. E quando tu coloca propósito, tu coloca Deus. Eu sei que muitos da nossa audiência aqui, eu respeito absolutamente todos os credos, todas as religiões, mas quando tu coloca Deus na tua vida e no teu propósito, as coisas fluem. Tu tem essa ajudinha, né, desse cara, e realmente quando tem essa ajudinha, tudo vai adiante. Então, eu tive, né, até na Unicesumar, eu conheci os proprietários, né, os fundadores, o sócio fundador da empresa, o seu Wilson, conheci o William, e foi até num momento e num movimento ligado a Cristo, foi no Mammoth Circle, eu tive agora há pouco em Alphaville, dos legendários, que são cristãos posicionados, né, para que se posicionam de uma forma de cooperar aí no mundo. E eles são muito ativos nesse propósito, né, são pessoas que honram muito aquilo que fazem, então fico muito satisfeito, né, para mim é uma honra estar aqui conversando sobre isso. Mas as minhas empresas têm propósito. Eu não faço por fazer, eu não faço as coisas porque eu estou realmente preocupado com a mudança no status de vida das pessoas, com a dignidade das pessoas. Eu costumo falar sempre, imagina um pai que está lá hoje, ele sai trabalhar e ele tem o filho em casa, a família em casa, acontece alguma coisa, algum infortúnio da vida, e ele não ter a segurança de dizer que aquele imóvel que ele mora é deles. Chega a falecer, só ter a posse. Então isso é muito grave, é muito sério, né? Eu tenho filhos, então a gente se preocupa com o nosso legado, com os nossos filhos, com a proteção da família, até porque a função do homem na sociedade, né? Aí eu lembrei dos matos, então é importante falar isso, tem 3 funções: promover, proteger e prover a família. É isso, as funções do homem na família são essas. Então, tu imagina, né, tu morrer e tu não poder garantir essa segurança para os teus filhos. Então, a gente se preocupa muito com isso. Até vou contar uma história bacana sobre a Baleia Imóveis. Esses dias, né, agora já na minha nova carreira quase como corretor, sou estagiário, estou fazendo, cresci, né, então logo vou me tornar um corretor. Aliás, um abraço aos corretores, deixa eu saudar, hoje é o dia do corretor de imóveis, então meu abraço aqui, os parabéns a todos os corretores, e para não apanhar em casa, nem da mãe e nem da esposa, é dia da psicóloga, então todos os psicólogos aí que estão nos acompanhando também, parabéns pelo dia, né, tá explicado, corretor e psicólogo hoje. Mas aconteceu uma oportunidade, um cliente nos procurou para visitar um imóvel aqui no Cidade Nova, em Caxias, e eu fui lá com eles, porque a ideia era fazer sobrado, criar uns sobrados, fazer alguma coisa nesse sentido nessa região. Quando eu cheguei lá, nós olhamos para aquele local, para aquele bairro, eu disse, meu Deus, aqui eu acho que sobrado não vai dar certo. Mas estava conosco um rapaz, o seu Douglas, da Douglas Madeiras, que faz casas de madeira. E ali nós tivemos uma grande ideia. Qual é que foi a grande ideia? Naquela região,
Eram 9 terrenos juntos. Nesses 9 terrenos, né, a gente imaginou que as pessoas que pretendem comprar alguma coisa ali, elas não teriam como sair do aluguel e pagar uma prestação num sobrado, ou seja, guardar o sobrado e ficar pronto. Então a ideia foi o quê? Casas de madeira, mas casas de madeira com dignidade. O Douglas tem condições de entregar uma casa de madeira a cada 3 dias. Então tu imagina, tu vai lá, o cara compra, em 3 dias a ideia mesmo foi o quê? Constituir um condomínio fechado em casas de madeira, entregando para o nosso cliente final absolutamente tudo pronto. Tu imagina tu entregar uma casa de madeira, e aí a ideia foi evoluindo, né? Então hoje até tem uma reunião lá na Balém, porque eu acabei envolvendo a Balém topografia e envolvi a Balém em regularizações para os projetos, e hoje a gente está finalizando esse projeto, já tem 26 pessoas na lista de espera, lá na Balém Imóveis, aguardando, né, os projetos, e a gente está entrando com esse novo produto no mercado, que é isso, sabe, sempre voltado para isso, para a dignidade, para acolher as famílias, para dar segurança para as famílias. Imagina o camarada tá lá na casinha de madeira dele, que aí eu dei uma incrementada no projeto, então a ideia é vender a casa com geladeira, com mesa, banho, o cara chegar com a mochila, chega com a mochila e vai morar num condomínio fechado, ou seja, os filhos vão poder ficar lá, vai ter uma área útil, uma área de condomínio. Então, Miguel, resumindo, tudo aquilo que eu faço, eu me coloco no lugar de quem recebe. Então eu acho que isso é um mandamento importante. Faz daquela forma que tu gostaria de receber e não faz aquilo que tu não quer que façam contigo, né? Então são os princípios que a gente lida e segue o nosso grupo. A gente tem a percepção que a sociedade precisa cada vez mais dessa liderança proativa e, como tu disseste, né, respeitando as pessoas que não têm a consciência em Deus e que não acreditam nisso, independente dos seus valores, ter essa gratidão, né? Há um movimento muito vigoroso. Eu acho que acontecem mais coisas boas do que ruins na sociedade. Apesar de a gente viver num ambiente de guerra, num ambiente não é, de corrupção, tu age aí também no meio político, a gente sabe que as tentações, inclusive, são grandes, né? Então, quer dizer, esse exemplo da Balém, Rodrigo, é inicialmente eu acho que um movimento, não inicialmente, eu não diria, mas no sentido de ação mesmo, são para as pessoas, estudantes, por exemplo, que querem, né, encontrar no mercado uma forma de crescimento, né? Mesmo com a família dando suporte, muitas vezes a pessoa não tem isso, né? Tu citasse, olha, tudo bem, é mãe, é pai, mas às vezes a gente quer se provar, né? E depois a gente amadurece. Aconteceu parecido comigo no sentido da comunicação, quando eu casei e eu tinha que ter uma profissão, né? E também estava tudo meio atrasado. E aí eu virei jornalista para sustentar a família. Não que só o homem sustente, né? A gente sabe que é o homem e a mulher, né? Então, nisso tudo, nessa expansão, eu acho que tu tem, por exemplo, pessoas que são estagiários na área do direito e estão em outras áreas, né? Aí tu tem uma responsabilidade, né? Hoje nós somos homens de meia idade, mas já fomos jovens, temos filhos. Eu vi, acho que era teu filho, estava junto lá também, os dois iguais, né? Não tem como não identificar. O Xerox, o filho, principalmente, até estava vestido como você, né? Significa que ele se espelha em ti, né? Sim, é importante, né? Esse valor, né? Esse valor de família, esse valor que a gente passa para a comunidade, para a sociedade, ele é muito importante. E também tem um valor que eu gostaria de passar, e aí sim espelhado na questão das regularizações. Gente, eu não suporto pessoas que venham com vitimismo. Eu acho que, independentemente do credo, da posição social, todos têm oportunidade. Se tu buscar oportunidade, todos têm oportunidade. Eu tenho a minha psicóloga, e tomara que não estejam assistindo, né, porque a guriazinha que eu vou falar. Mas olha só, eu sou um empresário, eu contrato gente o tempo todo. Então o que eu faço? Eu estou toda hora analisando gente. Toda hora analisando gente. Antes de vir para cá, hoje tem um senhor, um querido, que veio me procurar, e com toda a humildade do mundo, a gente atende ele no Monte Carmelo, e ele veio me pedir uma oportunidade. Ele não veio me pedir dinheiro. Ele veio me pedir uma oportunidade.
para trabalhar na Balém, no grupo, né, vendo o crescimento do grupo. Isso me honra, sabe? E é isso que eu dou valor, me pedir uma oportunidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas, né, que às vezes estão lá, ela trabalha, né, como porteira num prédio, que é esse prédio que a minha psicóloga atende. E eu passo lá toda quarta-feira. E toda quarta-feira ela não levanta a cabeça para me dar bom dia. O que ela está fazendo? Ela está no celular dela, enterrada naquele celular. Ela não controla quem entra no estacionamento, ela não controla quem entra no prédio, ela não controla quem sai. E, gente, ela poderia ter oportunidade, eu, como quantos empresários passam naquele local, olhando aquela postura dela. Então ela seria uma menina que, se ela passasse na minha... eu nunca contrataria pela postura dela. Então, cuidado, falo isso para os jovens, se posicionem, porque o tempo inteiro tem alguém que está observando vocês. Às vezes as pessoas dizem, ai meu Deus, pobre de mim, eu não tenho oportunidade, eu não tenho... Gente, a oportunidade, ela está aí, é só tu te portar de uma forma correta. Vou dar outro exemplo. Tem um rapaz que vende bala, vende paçoquinha, lá na Sinimbu, a BR-116. Eu vou passar lá uma hora dessa e vou dar um cartão para ele. Porque esse cara é um baita de um vendedor. Um baita de um vendedor, que daqui a pouco eu vou lapidar esse cara e vai se tornar um vendedor em alguma das minhas empresas. Por quê? Porque eu quero gente boa do meu lado. Não interessa o que a pessoa está fazendo. Então, qualquer coisa que tu estiver fazendo, falo isso para os estudantes, faz do teu melhor, faz da tua melhor forma, porque sempre alguém pode estar te observando. Então, como eu digo, essa questão de vitimismo em mim não cola. Ai, meu Deus, eu não tenho pena das pessoas. Eu não tenho pena das pessoas. Eu dou oportunidade para as pessoas. E eu acho que, de certa forma, Deus sempre coloca, né, na forma que a gente está, e a gente tem que lidar com aqueles problemas que a gente tem, independentemente do que vem. Sobre as regularizações, tá? Muita gente... A gente atua em áreas, Monte Carmelo, por exemplo, que deveria ser uma obrigação, por força de lei, do município custear o Monte Carmelo, fazer para o Monte Carmelo tudo de graça. E isso é um desafio que se tem. Por quê? Porque o Monte Carmelo resolveu nos contratar, mas o município deveria. Só que o prefeito, por exemplo, aqui foi honesto em dizer que ele atenderia o Monte Carmelo, sim, mas a questão é quando? Quando? Levaria pelo menos 20 anos para iniciar o trabalho. Então, sempre que a gente vai para um bairro, vai para uma questão, a gente coloca e instiga a comunidade a sair dessa questão do vitimismo e tomar ela a autorresponsabilidade, tomar ela à frente da questão dela. Porque no momento que contrata a iniciativa privada, o tempo da regularização, a coisa acaba se atalhando, se reduzindo quando o bairro toma essa atitude, né? Então essa questão, de novo, vitimismo. Tem muita gente que fica, eu vou esperar, não vai mudar nada, ou um dia vou me ajudar. Só que até esse dia chegar, tu perdeu oportunidades de vender, tu perdeu a segurança para tua família, tu fica marginalizado pelo próprio poder executivo, porque áreas irregulares, a prefeitura não pode te atender. Então, gente, se tem uma lição, né, que eu deixo para vocês, é essa: saiam do vitimismo, tomem autorresponsabilidade, tomem a diretriz da vida de vocês. Porque todo mundo, né, muita gente às vezes acha que o Balém fala isso porque nasceu numa família rica, nasceu em berço de ouro. Uma hora a gente marca uma entrevista aqui para eu te contar tudo que eu passei, né? Para eu te contar vezes que eu andei, morava no Rio de Janeiro, no centro do Rio, e tinha que procurar um caixa eletrônico que eu conseguisse sacar menos de R$10 para poder pegar o ônibus para voltar para onde eu morava. Então tem, né, cada um tem os seus espinhos e carrega as suas pedras. Nós vamos aproveitar para contar isso aqui já daqui a pouco, né, já que tu citaste, porque isso é uma questão exatamente de mobilidade. Falaste de vendas também, não é? E eu quero que tu amplie um pouquinho também essa convivência que tu tiveste, mesmo que rápida, com o pessoal da Unicesumar, mas depois do intervalo, tá? A gente tem ainda os minutos, são 11h05 ao vivo aqui em Caxias do Sul, mas você pode estar nos vendo em qualquer momento, né, de forma retransmitida pelo Instagram, pelo YouTube, pelo LinkedIn, na TV Caxias, canal 14 da NET. Este áudio também está na Top 360, enfim, nós estamos aqui nos recriando, nos reinventando. Mandar um abraço aqui também para a Angelita Fátima Rodrigues da Silva. Parabéns, meus amores, pelo seu sucesso. Eu amo muito vocês,
meus amores, Brasil, Angelita, Brasil, meus queridos irmãos, que Deus abençoe sempre a todos vocês, amém. Quer falar aí? Aí, dona Angelita, isso foi pro Miguel ou foi para mim ou foi para os dois? Beijo grande, dona Angelita. Estamos apresentando Teoria de Tudo, rápido intervalo, a gente já volta, fique aí conosco. Sabe o que mais importa para a Unicesumar? Gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma
conversa incerta. Muito bem, muito bem. Estamos de volta com Teoria de Tudo, aqui em busca da razão perdida, em Omani Channel, né? No Instagram, no YouTube, no LinkedIn, na TV Caxias, canal 14 da NET. Tá vazando um áudio aqui no meu ouvido, vou fazer o sanduíche xixi. Valem, agora certinho aqui, né? Eu tenho uma pergunta interessante na minha visão, é claro, para ti, sobre essa questão religiosa. Eu acho que isso é legal de falar. Aqui nós sabemos que tem uma origem, né? A universidade ela é laica, evidentemente, né? Mas a essência dela é presbiteriana. E tu participaste, repete por gentileza, fala, aprofunda um pouco esse encontro que tu tiveste, né, com ele. Eu há bastante tempo, né, em 2017, nós fizemos uma caminhada, eu e minha esposa, porque a gente teve uma grande ajuda, né? Eu mesmo, né, achava que era uma bobajada, achava que era meio. Só que aí começaram a acontecer umas coisas conosco, e nós entramos nessa jornada, né, de começar a Febracis, e uma coisa acabou nos levando a outra. E inclusive, digamos assim, não digo uma mudança de religião, né, porque eu sempre fui cristão e continuo cada vez mais cristão, mas nós tivemos algumas mudanças de atitude na minha casa. E nessas mudanças de atitude eu me aproximei muito hoje da igreja evangélica. Então hoje, digamos, eu me considero, né, um crente, eu me considero um evangélico. E num desses encontros, na Lagoinha, eu participei do Mammoth Circle. O Mammoth Circle é o quê? Foi fundado um movimento chamado Legendários. O que são os Legendários? Legendários, o pastor Puzzo, é um pastor dominicano, ele fundou esse movimento, onde ele leva os homens a romper desafios, que é subir uma montanha. Então se sobem montanhas, né, literalmente se sobem montanhas, montanha mesmo, ao redor do mundo. E dentre os que subiram montanha, foram os sócios fundadores, né, aqui da Unicesumar. Então todos eles, inclusive eu esqueci o nome dele, é o William, o seu Wilson, e o outro, que acho que é o Wellington, porque são todos com W, mas daqui a pouco eu me lembro, até tem o celular dele. Poderia ser jogador de futebol. Ele está me devendo uma resposta até, porque eu pedi para ele do movimento da subida da montanha próxima, né, a top, que eles chamam, onde é que vai ser, e ele está me devendo essa resposta. Mas eles estão nesse mesmo movimento, então eles todos subiram a montanha. Então lá tu tem revelações, enfim, passa por desafios, e é esse encontro com Cristo, né, que para quem acredita é uma coisa muito importante. E eu conheci eles, né, então em São Paulo, nesse encontro, e tive oportunidades de ouvir as histórias, de estar com eles, entender esse conceito dessa grande universidade, que, imagina, conta com mais de 980 mil alunos, é a primeira universidade que tem as ações delas hoje operada na Bolsa de Valores. Então, realmente, né, eu aprendi muito, né, com pessoas como eles, ouvindo as histórias deles. Então, foi um troço muito bacana que a gente começou a frequentar esse círculo de relacionamento, né? Então, hoje, e tu vê, né, Miguel, cada vez mais me vem a palavra, né, de fala, porque eu confesso para vocês, da minha família, a origem católica, né, eu respeito, minha mãe é catolicíssima, eu respeito, tenho muitos amigos padres, mas eu deixou de fazer sentido para mim aquele ritual. Só que eu confesso para vocês que era muito mais fácil para mim dizer que eu era católico em Caxias, subir as escadas da catedral filmando, né? Porque a gente tem, e eu mesmo tinha, um preconceito com a religião evangélica. Se criou um estereótipo da igreja evangélica, dos evangélicos. Se tu fechar os olhos e tu imaginar uma crente, né? Tu imagina aquela mulher com o cabelo sem maquiagem. Então, e gente, não é nada disso, né? Hoje os crentes, as pessoas que frequentam as igrejas evangélicas, esse movimento, dão conta que as pessoas são muito mais do que isso. Então, foi criado um estereótipo que a gente tinha quase vergonha de frequentar. E eu minha esposa, nós passamos a buscar Cristo em outros lugares e nos identificamos no Verbo da Vida. Pastor Silvia, pastor Arro, né, são pessoas fantásticas, é lá que a gente tem ido congregar todos os domingos, e no início era difícil para mim, né, atravessar a rua ali na Tronca, eu entrava lá e disse, meu Deus do céu, aqui sempre vai ter gente que me conheça, que vergonha,
E tu vê, né, de tão forte que era esse estereótipo que se criou dos evangélicos. E hoje, muita honra, frequento lá todos os domingos, né, me considero um praticante, e a gente está feliz lá hoje, em cima das referências que a gente tem. Porque hoje, Miguel, eu pauto a minha vida por referências. Eu adoro ouvir conselho, eu sou o cara assim, tô toda hora ali pronto para ouvir um feedback, um conselho, um conselho de quem não tem resultado. E se a pessoa não tem resultado, ela não aplica nela. Se ela não aplica nela, não vem me ensinar. Hoje eu sou meio faca na bota nisso aí, conselho. Eu acho que é o exemplo, a melhor forma mesmo, né? Eu sou cristão. O cristianismo, eu acho que une a mensagem de Jesus na maneira como você se sente bem dentro dele, né? No sentido, por exemplo, de você mover montanhas, né? Literalmente, né? Sim. Não significa você tirar a montanha do lugar com o poder da mente, mas usar a tua vontade para superar aquele obstáculo, né? Sim. É isso? Eu acho até o jeito de contar, né? Eu ouvi essa história lá nos legendários, né? Mas tinha fala muito na Bíblia, personagem bíblico, Davi, né? O rei Davi. Então ele teve uma passagem que eu acho fantástica, né? O Davi levou todo mundo para uma guerra e ele foi para. Será que agora eu tô? Não, foi Davi, sim. Não sei se eu não deu. Não foi Davi. E ele resolveu ir para uma guerra. E foi para a guerra e voltou dessa guerra vitorioso. Então ele saiu e voltou vitorioso dessa guerra. E quando ele estava retornando dessa guerra, ele olhou de longe e ele disse: nossa, a cidade lá incendiando, tá uma fumacinha, estamos esperando para um churrasco, né? Ele com as tropas para comemorar. Porque, nossa, né, que lindo, acho que ganhamos a guerra, então deve estar nos esperando lá com um churrasquinho e tal. E quando ele foi chegando perto da casa dele, toda a cidade dele havia sido queimada. Eles foram conquistar fora e não cuidaram da cidade deles. E aí, Davi chegou, viu a casa dele queimada, quase foi apedrejado pelos homens dele, que levaram ele para a guerra, e deixaram todas as famílias tinham sido levadas, muitos morreram, muitos foram levados. E aí, ele chorou, isso é bíblico, até não ter mais forças. Ele chorou até perder as forças. Chorou sem a família dele perdida até perder as forças. E aí ele resolveu se reerguer em Cristo. Então ele se animou, essa é a palavra, se animou. Ele chorou até perder força e ele se animou. E se animou e disse, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa e vou ter que ir para algum lugar. E começou a caminhar. E quando ele caminhando, ele encontrou um cara meio moribundo lá, um cara no meio do caminho moribundo. E alguma coisa tocou o coração dele, ele disse, bom, eu vou ajudar esse cara. E ele ajudou esse cara durante 3 dias. Deu comida para esse cara, manteve esse cara, até esse cara se recuperar. E quando esse cara começou a falar, ele olhou para ele e disse, quem tu é? Ele disse, não, eu sou egípcio. Ele disse, egípcio? Sim, eu sou egípcio. E o que tu estava fazendo por aqui? Não, eu fui tocar fogo numa aldeia, e aí eu estava lá, nós queimamos tudo, e me deixaram para trás. Eu posso até ouvir a espada de Davi, né, saindo da bainha para cortar o pescoço desse cara, mas aí ele teve sabedoria. O que ele fez? Ele pegou esse cara, e ele usou esse cara que pediu para ele 2 coisas, para não matar ele e para deixar caminhar com ele. Então tu pensa, o cara botou fogo, ajudou a sequestrar a família dele e pediu e Davi resolveu atender isso. Por quê? Porque foi o cara que conseguiu levar ele até onde estava a família dele. Então ele fez o perdão, ele fez para fazer esse reencontro com a família dele. Nem sei por que, gente, que eu estou falando nisso aí, né? Mas me senti tocado dessa passagem, mas a palavra é essa, é se animar. Às vezes o teu inimigo, a pessoa que tu quer matar, combater, ainda mais nesse tempo de política que a gente está vivendo agora, é talvez quem possa fazer tu te reencontrar com aquele teu propósito, né, com aquelas questões principais e mais importantes que a gente tem. De que forma isso afeta os negócios? Isso afeta diretamente, gente. Às vezes a gente toma porrada todos os dias. Às vezes tu tem, né, eu, na minha profissão, eu me deparo muito com essa questão política. Então esse momento agora que a gente vive é um momento ímpar, é terrível, porque eu estou aqui conversando com vocês e tem candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos nos bairros buscando tragédias, né? Então eles se locupletam da tragédia, dos problemas,
para tentar, depreciando nosso trabalho, colocam aí em polvorosa a cidade, prometendo coisas que não vão cumprir, mentindo, fazendo mal, tocando fogo, né? Literalmente tocando fogo aí nos bairros que a gente atende. E aí eu vou fazer o quê, gente? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me animar, eu tenho que ir lá, eu tenho que conversar, eu tenho que chamar, eu tenho que buscar no próprio inimigo, tentar colocar para eles, né, a forma que eles estão colocando, que não é correta. Então eu costumo utilizar essas questões, essas passagens bíblicas, justamente aplicando por analogia nos nossos negócios. Para se reinventar, né? O tempo todo, né? A gente passa se reinventando. Rodrigo, para a gente concluir aqui um papo, mas como a gente anunciou o briefing, né? Como a gente anunciou a manchete das dificuldades que se enfrenta, o vitimismo, etc. Hoje a Belém expande-se de uma maneira natural e, como eu disse, as coisas não acontecem por acaso. Como nós dissemos, não é eu que digo, todo mundo que o propósito, o olhar para o outro, a religiosidade. Mas o que te fez parar no Rio de Janeiro? Né? Cara, eu fui na verdade, como eu disse no início da entrevista, eu dizia que eu queria sair de Caxias e que eu nunca mais seria advogado. E numa das minhas andanças na vida, um pouco anos antes, em 95, eu tive uma passagem de vida pela Itália. E na Itália eu conheci um australiano e 2 turcos, era a minha turma da Itália. Fui para lá para aprender italiano, mas o negócio era só festa, só se divertir, né? Desculpa eu perguntar, quantos anos tu tem? Eu tenho 48. Eu tinha 18 anos. E imagina, festa, Itália. Voltei da Itália falando inglês. Fui pra Itália fazer um curso de italiano, voltei falando inglês, porque era a maneira de me comunicar. Agora tu vai pra Inglaterra, pode falar italiano. E naquela oportunidade, quando eu conheci o australiano, principalmente, passou o tempo, eu vim para Caxias, estava trabalhando na história do meu pai, recebo um fax, muita gente não sabe nem o que é. Recebo um fax em 99 desse australiano, dizendo que ele tinha uma empresa e que ele queria montar um negócio no Brasil. Aí eu fui lá entender o que era o negócio, cara. Para tu ter uma ideia, eu fui o cara que trouxe para o Brasil as máquinas de cartões de crédito móveis. Olha. Só que era a empresa certa, na época errada, nas mãos dos caras errados. E que bulhufas que eu e meu pai entendia disso aí, mas só que acabamos formando uma empresa grande em São Paulo e depois no Rio. Então foi essa empresa que me levou a morar fora, né, a buscar fora. E claro, eu estava de olho na grande oportunidade, né, aquela coisa assim, gente, é um negócio para mudar de vida, e até acho que ia mudar. Hoje eu sou muito grato, né, que bom que não aconteceu daquela forma, porque durante muito tempo, né, eu disse assim, por que não foi? Meu Deus, por que não me concedeu? Por que eu não tive? E hoje eu noto que eu tive muito, porque eu tive o aprendizado. Então, o que eu sou hoje é o conjunto de tudo aquilo que eu passei, de todas as dificuldades, as necessidades Perfeito. Que eu passei. Isso aí, é a visão do empreendedor, né? Eu li isso ontem aqui num desses livros aqui. Nós temos tempo de segundo, tem uma história ótima. Nós temos tempo, sim, claro. Aconteceu o dia que a minha ficha caiu. A empresa quebrada em São Paulo, fomos para o Rio, né, para uma última tentativa. E só que como a empresa em São Paulo era grande, eu tinha, Miguel, uma Audi. Tinha uma caminhonete Audi, top, né? Só que a caminhonete Audi, para vocês terem uma ideia, ela não tinha manutenção, ela não tinha mais documento, eu não tinha nem como me desfazer da Audi. E tava lá, a Audi, eu tinha que andar na tal da Audi. Então tu tava no grupo Andar Até Perder. Andar Até Perder. Tava no grupo Andar Até Perder. Só que eu tinha no Rio um bom relacionamento. Eu fui um cara que me relacionei bem. E eu tava na nata da sociedade do Rio de Janeiro. Então lá, eu frequentava o Chopin, onde a Narcisa Tamborideg passa postando, gritando lá. A Narcisa era minha amiga. Legal. No Rio, naquela época do Rio. Sem tinha filtro, o Chateaubriand, André Ramos. Eu gosto dela. E eu frequentava a casa deles. E aí, um belo dia, eu recebo um telefonema de um deles lá, disse que ia ter uma pizza lá no Chopin, naquela noite, em Copacabana. Um domingo de noite, eu nunca vou esquecer. E eu fui, beleza, tal, bom, deixa eu ver como é que tá a Audi. Tanque vazio, eu sem dinheiro nenhum. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer para chegar no Chopin? Táxi, nem pensar. Mas eu tinha 50 pila na carteira. Botei 40 em combustível, 5 pro cigarro, sobrou 5. O frentista vê o cara chegar de Audi, bota 20 pila aí. Sobrou 5 no bolso. E aí, Miguel, eu fui pra pizza, e a pizza lá, champanhe, Devilicô, Chopin. Era o pizzaiolo do Faustão, fazendo a pizza, ator, atriz, Globo, e eu lá no meio, né? Festa, show, nossa. 1h30 da manhã, pego a Audi e volto para casa.
Quando eu chego, casa, o tanque, eu morava na Barra da Tijuca, zerado de novo. Eu digo, e agora? E amanhã? Como é que eu vou pro escritório? Aí eu tinha 5 no bolso. Foi a primeira vez que eu peguei o ônibus do Rio de Janeiro. E quando eu peguei o ônibus do Rio de Janeiro, né, eu nunca vou esquecer isso. O ônibus foi, e entra um cara do meu lado, aqueles caras que vendiam Badulac lá, eles entravam no ônibus do Rio e diziam, desculpa interromper o silêncio da sua viagem e tal. E aí o cara entra e para do meu lado, aquelas balas do Badulac. E quando ele para do meu lado, o ônibus para, Copacabana. E eu parei na frente do Chopin. Na frente do Chopin. O que eu quero dizer para vocês, meus queridos amigos ouvintes, o que me caiu de ficha aquele dia? Quando eu olhei para o cara vendendo bala do meu lado, e eu olhei para ele e digo, cara, se eu olhar para ti e contar que ontem de noite eu estava tomando o Veve Licor de Audi, comendo a pizza ali no Chopin, o cara vai olhar para mim e vai dizer, sim. Tá, e tu tá no ônibus hoje? Cara, eram tipo 6 horas depois. Tava no ônibus. E tu imagina se eu lá em cima, no Chopin, contasse para eles que no dia seguinte eu ia estar dentro do ônibus. Também não me acreditar. Então, pessoal, a vida muda rápido. E a nossa realidade, né, as nossas dores, só nós sabemos. É verdade. E tenho certeza que muita gente se identifica com essas histórias, Rodrigo. Você hoje é CEO da Balém Grupo, né, é o filho pródigo, né, volta a Caxias e estuda a religiosidade. Tem histórias assim na Bíblia, não sei toda de cor, mas tem, porque de certa forma nós temos que aprender com os erros, não é? Sim. E quando você não desiste, não se vitimiza, não importa a idade, né, para recomeçar. Alguém que está nos ouvindo, eu fiquei, independente das questões políticas do Silvio Santos, que já tem gente criticando e tal, né? Mas ele começou o SBT com 50 anos de idade. Exemplo. Ele é um exemplo. Roberto Marinho e outros tantos que a gente vai citando aqui diariamente. Então, né, e ainda mais que a sociedade vive mais, nós temos, só para concluir, nós temos uma sociedade que, brasileira principalmente, tem problemas na aposentadoria e problemas de preconceito por etarismo. Então, a pessoa é velha e não contrata. Né? A pessoa tem mais de 60 anos e não contrata porque está fora do mercado, tem que se aposentar. E aí, às vezes, que a pessoa está no auge da intelectualidade e da maturidade. Você tem 48, quando tinha 18, bom, eu teria 1 trilhão de histórias para contar, mas o importante é que nós temos fé. E há um princípio que tu sabe também, que é buscar primeiramente o reino de Deus e o resto é dado por acréscimo. Isso não precisa ser católico, espírita, protestante, é um princípio cristão universal. Fé, essa é a palavra. Se nós tivéssemos fé, tu poderia alcançar absolutamente qualquer coisa. Pedro, naquela passagem lá que todo mundo conhece, né, quando Jesus está no meio da água, ele olhou e disse, vou seguir o mestre. E ele fez o quê? Ele saltou do barco e começou a caminhar na água, só que lá pelas andas ele olhou e disse, mas cara, é água. Quando ele pensou que era água, ele afundou. Eu acho que então ele não pensou... foi Cristo. Né? O pessoal às vezes diz, né, foi Cristo que deixou a água, transformou a matéria. Não foi Cristo. Pegadinha. Quem fez foi o cara, tanto que quando ele olhou para baixo, disse, é água, ele afundou. Eu acho que ele lembrou que ele lembrou que ele estava com os investimentos deles na poupança Bamerinos. E afundou. Mas então, então Cristo não ia fazer pegadinha com a gente, né? Vem, fé. Né? Então, gente, se tu tem fé, e é difícil, sabe? Os passos de fé e tu fazer, é difícil, né? E outra confusão da voz, né? Às vezes tu não sabe se a voz que tu tá ouvindo qual é que é a voz, porque tu não sabe, né? Então, realmente, quanto mais a gente busca espiritualidade, mais claro fica aquilo que a gente deve fazer. Cara, foi um prazer conversar contigo aqui, muito obrigado pela recepção também, CEO da Balém Grupo, né, que está avançando, gerando emprego, gerando prosperidade, transformando a cidade. Pode crer que tu vai estar na história da cidade. Já tem algum projeto aí para o futuro que alguma rua vai ter teu nome. Né? Eu acho que sim. Tomara que demore muito, né? Porque agora a lei aqui é só se morre. Na Bahia pode. Na Bahia pode. Eu estou regularizando lá na Bahia. Na Bahia pode. Talvez tenha alguma na Bahia em vida. Lá pode. Mas aqui que demore muito. Quem quiser falar contigo e tiver aí na audiência ou na pós-audiência, né? Lembrando que nós estamos aí em todas as redes sociais, na TV, na rádio, então faça o seu F5. Agora ao vivo é 11h30 do dia 27 de agosto de 2024, mas pode ser qualquer hora. Vale a pena você voltar a esse bate-papo aqui e aprender, ouvir histórias de transformação, de progresso, de resiliência, não é? Para que o mundo seja melhor, vale a pena ser feliz. Onde é que o pessoal te encontra?
encontra na rua Marquês do Herval, 1469. Eu digo no centro nervoso de Caxias, nas esquinas da Marquês do Herval com a 18 do Forte. Chega lá, nem vou dar telefone, porque agora me criaram uma coisa. Eu só sei o da Balém Imóveis, porque agora eu tenho na Rádio Viva, então eu faço intervenção ao vivo da Balém Imóveis. Então quem quer vender, quem quer comprar, nem falei da Balém Imóveis, vai ficar por oportunidade. Pode falar, temos Não, aqui a 2 minutos. Eu estou com gente, inclusive, me esperando agora na Balém Imóveis. A gente fez uma promoção, tem que entregar a sexta, mas a Balém Imóveis, ela foi uma empresa criada para tudo. Então tem muita gente que hoje vai vender um imóvel e chega lá, a matrícula não tem a casa averbada. Dentro da Balém Group a gente já faz tudo. Então é uma imobiliária feita hoje para atender tudo, para vender, comprar com segurança. 99913-7270. Esse é o WhatsApp da Balém Imóveis. 99913-7270. Mas quem chegar ali na esquina do Carmo, né, vai enxergar, vai ver nosso telão lá, inclusive fazendo merchan, quem quiser anunciar no telão da Balém, vagas abertas, né? Só tem que ter um negócio a ver com questões ligadas a alguma coisa ligada ao grupo. Então, sei lá, empresas de calefação, de material de construção, enfim, coisas ligadas a imóveis, são bem-vindos lá para dividir a conta conosco. Legal. Foi um prazer, irmão. Muito obrigado. Obrigado. Estamos encerrando Teoria de Tudo. Nós voltamos amanhã com mais bate-papo. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa